Porém, pro cristão, eu acho que tem um quê um pouquinho diferente, que é a parte da intencionalidade. Sim. Seja muito bem-vindo ao Aulãocast, um podcast que conecta fé, negócios e propósito. Aqui você vai ouvir histórias de empresários com visão e valores cristãos em seus negócios. Nosso propósito aqui é inspirar empresários a empreender e entender, que prosperidade vai além dos lucros, que é fruto de uma fé, sabedoria e a sua boa administração. E hoje nós vamos falar sobre integridade em meio à concorrência. Como prosperar sem perder os seus valores. E hoje nós temos um convidado especial, o Danilo Leite, que une experiência empresarial, tecnologia e fé e uma trajetória incrível. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Thaís, pela oportunidade de estar aqui com vocês, admirando o projeto e podendo inspirar outros também, né? Então, obrigado pela oportunidade, espero que seja uma bênção. Com certeza. Amém. Eu vou falar um pouquinho sobre o Danilo. O Danilo nasceu em São José do Rio Preto, filho de um barbeiro e de uma dona de casa. Começou a trabalhar ainda adolescente e construiu uma carreira sólida em vendas, inovação e empreendedorismo. Ele fundou a Eclesis, participou da aceleração da Bluefields e hoje lidera parcerias estratégicas na Stone, uma empresa de meios de pagamento, cartões de crédito, impactando milhares de negócios. Uma história inspiradora de fé, coragem e propósito. O Aulãocast é um oferecimento da Aulon Capital, finanças com propósito, planejamento financeiro e consultoria de investimento com valores cristãos para quem quer prosperar com propósito. É isso aí? É isso aí. Bora, então. Vamos lá, vamos começar? Bora! Então, vamos lá. Danilo, a sua história empreendedora ela começa com muito trabalho e fé dentro de uma família muito simples, do interior, né? E o quanto esses valores familiares, eles moldaram o seu jeito de liderar e empreender hoje? Pô, legal, Thaís. Eu acho que tudo começa com exemplo, né? Então, acredito que uma família simples, graças a Deus, nunca faltou nada pra mim, nem pro meu irmão. Muito trabalho duro dos meus pais. Mas o que nunca faltou era direcionamento em honrar o nome da família, né, dar o exemplo, ser verdadeiro com os clientes, etc. E meu pai, como um bom barbeiro, né, do interior, 45 anos ali de profissão, conhecido na cidade, etc e tal. Eu falo até hoje, né, muitas das coisas que eu particularmente atuo, né, na parte de vendas, eu aprendi com ele, né? Então, aquela técnica de venda de interior que tá no sangue, né? E ele foi construindo e tal em todos esses anos. Mas não somente técnica de venda, como eu comentei aqui, né? Mas de fidelização de cliente. Barbeiro é expert de fidelização. Exatamente. Eu até perguntava, mas pai, como que você consegue manter uma carteira grande de clientes, etc? Eu faço do jeito que o meu cliente quer, né? Jogo a verdade com ele, o que dá pra fazer, dá pra fazer. Se vai ficar ruim, eu vou falar que vai ficar ruim. Mas eu vou dar uma consultada, né, com ele. E aí ele, pelo menos esse foi um exemplo que a gente teve, né? Trabalho duro também, tenho memórias ali do meu pai. Pô, chegando tarde em casa, cansado, mas dedicava tempo pra mim e pro meu irmão, pra brincar no chão e tal. E eu acho que hoje, às vezes, eu me vejo um pouquinho nesse papel também, né? Tanto atendendo o cliente, né? Fazendo negócios, etc. Mas mesmo em meio a essa correria, também ter um tempo lá com os filhos, né? E não desprezar esse pilar que é importante. Senão não vale nada, né? Se a gente perder a nossa família e ganhar as demais coisas, né? Direto ou indiretamente, a gente acaba reproduzindo, né? Reproduzindo Total. algumas coisas e repelindo outras também, Exato. né? Que eu acredito muito que nós somos a evolução dos nossos pais. Então, tudo que a gente olha dos nossos pais e tios muito próximos, são pontos que a gente tem pra refletir da nossa vida. Total. Coisa boa pra gente fazer e coisa que, pô, isso aqui não foi tão legal, posso aprimorar Ajusta. e posso melhorar, né? E a gente vê que os valores, eles sustentam o sucesso, né? A gente vê aqui, o objetivo do podcast é receber os empresários e a gente faz essa discussão, essa análise do quanto os valores cristãos, eles influenciam o sucesso dos negócios, o quanto os comportamentos, como você leva esses valores para os colaboradores, para os clientes, isso influencia no sucesso Sim. do negócio. Então, isso que por isso que a gente pergunta isso, o quanto a base influenciou no sucesso da sua carreira, do seu Legal, Thaís. empreendedorismo. Eu entendo que existem pontos que talvez sejam até meio que básicos, assim, né? Do que um profissional, um empresário tem que fazer no dia a dia dele, né?
honestidade, pagar os impostos, cumprir com a sua palavra, etc. Obviamente que essa cosmovisão, a gente sabe que tem um fundamento em Deus, né? Uhum. Desde da história judaica, os princípios que Deus deu para o seu povo e tal. Isso com o cristianismo floresce ainda mais. E aí, meio que aqueles que não acreditam levam isso meio que de tabela, vou dizer, Uhum. nesse formato, os princípios estão ali, né? Então, eu acredito que um cristão fazendo os negócios, ou aquele mesmo que não é cristão, ele já deve fazer isso como padrão. Porém, para o cristão, eu acho que tem um quê um pouquinho diferente, que é a parte da intencionalidade. Sim. Né? Em dar o exemplo, né? Pô, às vezes isso daqui faz sentido fazer, todo mundo faz, mas faça com intenção para você dar o testemunho, né? E você eventualmente conseguir plantar uma sementinha de Cristo no coração daquela pessoa. Pô, por que você faz esse formato? Cara, por que você é diferente? Por que você é um pouco mais paciente? Pô, você poderia ter reclamado um monte de coisa comigo, você tá fazendo diferente, né? Ou seja, são coisas que o não cristão eventualmente faz, mas a gente tem a intencionalidade no dia a dia, né? Afinal, estamos trabalhando, estamos indo, então a gente tem que ser intencional em Sim. eventualmente não em fazer discípulos e parte daí, né? Então esses princípios eu acho que deve permear a vida do cristão, do empresário ou do profissional que está no dia a dia no mercado de trabalho. E falando de fé, você cita na sua história que a sua conversão foi fruto de 11 anos de oração. Exato. 11 anos de uma vida dedicada à oração à família. Isso mostra pra gente, né, a da constância, né? E como que quem quer ter sucesso precisa ter constância tanto no mundo espiritual como também no empresarial. Como é que essa constância, essa experiência moldou o seu propósito e aplicado ao seu trabalho? Rafael, eu tenho um exemplo forte, como eu disse, dentro de casa, mas também dentro da família, né? Vários, né? Tios, tias, e deram vários exemplos. Mas eu tenho um tio e uma tia que moram aqui em São Paulo, né? Que eles saíram do interior. Na verdade, meu tio saiu do interior e veio para São Paulo e tal. Era ciclista, aí abandonou e foi partir para administração, matemática, etc. E aí a minha tia, quando encontrou ele, né? Namorava, então, casaram, se converteu, ele se converteu. E eles começaram esse processo de oração pela nossa família lá em São José do Rio Preto, né? E 11 anos de oração. Né? Eu era pequeno, mas eu lembro quando ele chegava lá com a Bíblia, e aí todo mundo, lá vem o tio da Bíblia, etc. Mas ele lá, firme, forte e tal, né? Então, 11 anos depois, a nossa família, né, encontra verdadeiramente a Cristo, se converte e tal. E esse testemunho eu carrego até hoje, né? Tanto é que nos negócios, quando a gente foi construir eu digo assim, um primeiro set de negócio que eu fui fazer, oração, eu orava. Vou ser sincero, eu orava, mas era um jeito diferente. Eu já orava com tudo decidido no meu coração e no meu braço. Eu dizia, Deus, me abençoa nesse meu projeto, Sim. né? E aí onde eu tomei um pouquinho na cabeça, confesso, né? E aí onde eu lembrei, poxa, não é no meu braço. A nossa família não vai se converter na força, na insistência do meu tio e da minha tia em ficar colocando a palavra goela abaixo. Não, é na oração e na dependência do Espírito. E aí quando a gente foi para terceiro negócio, aí eu acho que eu fui um pouco mais nesse modelo. Deus, vai à frente, eu vou trabalhar, abra as portas, fecha as portas, ou seja, vou arar a terra, vou jogar semente, mas manda chuva, né? E isso continua até hoje, né? Em próximos passos que a gente vai dar, então acho que tá presente aí vivo, né? Até hoje em nossa família. Você justamente fala sobre isso, né? Que você não empreende mais com a força do seu braço, você empreende de joelhos. Exato. Né? Quando que foi que se deu essa virada espiritual na sua vida? Entendo, e não somente na parte intelectual, mas na pele também, depois de tomar muita pancada, né? Em querendo fazer da forma que a gente acha que é o correto, né? Óbvio que tem uma boa vontade, uma boa intenção, mas se eu topei entregar minha vida a Cristo e falar, pai, o Senhor é o Senhor da minha vida, faça tudo, me mostre o caminho e eu vou seguir ele conforme o Senhor vai me mostrando, né? Então, eu entendo que essa dependência deve ser feita nesse formato, né? Mais do que você tentar fazer do seu jeito, no modelo que você estudou. Uhum. Tem uma dependência que a gente entregou a nossa vida, né? Então, acho que esse foi um dos pontos que ajudou bastante a gente nessa trajetória. É interessante falar, porque as pessoas falam que Jesus é o Senhor da vida, né? Mas, na verdade, não é Senhor, muitas vezes, né? Uhum. A gente acaba colocando essa frase com muito clichê, né? Mas quando nós não entregamos nosso negócio, nossa família,
Eu gosto muito do versículo de Provérbios 16:3, que fala que nós temos que confiar ao Senhor as nossas obras e os nossos planos serão estabelecidos. De fato, a gente tem que planejar, colocar diante de Deus isso, mas uma coisa que eu tenho aprendido também, Danilo, é que prosperar não é correr rápido, mas é buscar em Deus uma visão. Perfeito. E essa visão se transformar ali num propósito. Não é a rapidez, é a direção certa. Sim. É como construir uma casa, né? Em Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E eu gosto muito desse versículo porque eu vejo muitos empreendedores e muitos investidores que, quando contratam a nossa mentoria, estão muito no processo acelerado, estão aquela correria toda e estão construindo a sua casa, construindo a sua vida como se estivesse ou num castelo de carta, ou melhor dizendo assim, num bunker de areia. Exato. Vai conseguir construir? Vai, mas vai durar? Sim. Não vai durar. E, Rafael, é muito bom o seu ponto, que eu particularmente passei por esse ciclo de você começar 100% na dependência e ver Deus fazendo os milagres, né? Qual que é a armadilha que muitas vezes eu caí, confesso, né? Quando as coisas começam a avançar, você tende a querer assumir o controle. Então, você fala, opa, tá caminhando, parece que é meio que automático, as coisas estão fluindo, opa, força do meu braço, e você vai esquecendo aquilo que Deus fez lá atrás, que fez você chegar naquele ponto. Não, aí eu não tô falando chegar naquele ponto porque você ficou rico, o teu negócio prosperou, ficou muito grande. Não, era do tamanho que Deus queria que fosse. Fechou um negócio Pequeno, ali, né? Exato, pequeno, médio, grande, não importa o tamanho que Deus quis. Mas a gente tende a sempre querer assumir as rédeas, né? Então, isso é um ponto que eu me policio até hoje, né? Peraí, cadê aquela dependência que eu tinha quando eu tava, assim, sem nada, né? E Deus foi fazendo aquilo, agora a gente vai começando a encaixar algumas coisas, então a gente perde muito a mão nesse sentido, e aí é onde a gente pode tomar uma rasteira, né? De nós mesmos. E você começou a empreender muito cedo, né? Com lojas de decoração e tal, e com certeza você teve muitos aprendizados, muitos desafios, mas em que momento que você entendeu que empreender era o seu chamado? Olha, eu sempre tive um quesinho de empreender, né? Mesmo quando eu trabalhei lá em lojas, no varejo, barriga no balcão e tal, eu olhava aqueles negócios e falava, poxa, que negócio legal, uma pessoa começa, desenvolve, tem essa loja, esses produtos, aí os clientes entram, saem resolve o problema das pessoas, saem satisfeitas e tal. Eu tava ali, né, participando, falei, poxa, eu acho que um dia eu vou querer chegar nesse ponto. Mas, obviamente, eu não tinha conhecimento, não sabia nada, tinha uma vontade ali, né? Depois de eu ter passado por alguns estabelecimentos comerciais e até depois de casado, olha só que às vezes até uma loucura, trajetória, né? Evelyn, acho que chegou o momento. Vamos empreender. Vai, será? Vamos empreender. Acho que eu tenho esse desejo. Bora junto? Se não, agora quando, né? Exato, exatamente, né? Então, acho que também tem um quê de uma sociedade inicial entre marido e esposa, né? Esposa e marido, né? E ali eu senti que era o momento, né? Sim. Aí onde eu comecei a loja, né? Importar produtos e tal, abrimos uma loja em Rio Preto, começamos a vender e tal. Mas vem daí, né? Olhava os negócios por onde eu passei e falei, cara, um dia eu vou ter a minha loja. Esse era um desejo que eu tinha. E Deus deu a oportunidade da gente conseguir, né, quebrar algumas, mas outro negócio deu certo. Acontece, mas isso é a persistência do empreendedor. Sim. E eu, assim, como empreendedor, eu quis ser empreendedor desde os 16 anos e fui ser empreendedora aos 22. Mas realmente é um chamado. Eu sempre acho que isso tá dentro da gente. E tem como empreender dentro de empresas também. Claro. Né? Mas tem essa coisa do... A gente tem um pouquinho... Tem algo a mais. Tem o querer fazer mais do que... Não, ser um simples executor. Sim. Né? O empreendedor, ele traz ideia, ele quer mais, ele olha muito para a necessidade, para aquilo que está faltando ali. Tem um olhar diferente. Tem uma pesquisa que fala que existe o DNA, um gene empreendedor. E que 3% da população mundial tem esse gene empreendedor.
Mas o que eu falo nas minhas palestras é que a gente pode sim aprender a ser empreendedor. Algumas pessoas nascem e têm essa vontade. Então, você estava ali numa loja, olhava e falava, nossa, seria legal eu fazer. Às vezes, tem muita gente que empreende por necessidade ou por uma grande vontade de fazer as coisas do próprio jeito. Para mim, isso foi mais para esse lado, né? Assim, eu queria fazer as coisas do meu jeito, mas isso é muito bom, né? Que você falou, você também passou, você foi empresário, você quebrou, hoje você é intraempreendedor. Então, você passou por algumas fases e encontrou, assim, isso é o que eu quero fazer. Exato, e eu acho que aqui tem um ponto perfeito, inclusive esse estudo não conhecia, né, e eu acho que tem total sentido, porque realmente não é para todo mundo. Todo mundo pode empreender, pode aprender, como você bem comentou, mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Okay. Né? E tá tudo bem. A gente precisa de quem não é empreendedor. Exatamente. Dos executores. E vão fazer uma diferença gigantesca no mercado, naquele segmento, na empresa onde eles estão, etc. E maravilhoso, né? Mas para quem empreende, tem algum negócio que, não vou dizer sucesso, mas foi minimamente bem sucedido, aí você vende, aí você entra para dentro de uma... Entra pra dentro do fogo, né? Aí você entra em uma companhia, etc e tal. Aí você fala, caramba, me colocaram um algema em mim. O que eu vou fazer aqui? Eu quero empreender de novo, né? Aí tal de você identificar o perfil daquela companhia da qual você está. Porque tem companhias, da mesma forma, que não tem muito espaço. É você executar aquilo que já está planejado, os processos já estão definidos, né? Então é você executar. Outras não. Outras companhias estão em crescimento. Tem muita oportunidade, tá cheio de problema. E onde mora o problema, tem oportunidade. Empreendedor adora um problema. Começar a falar de qualquer negócio que tem problema. Caramba, vamos sentar, vamos falar um pouquinho mais pra entender. Né? Você já pensou em por aqui? Esse negócio que é um comichão assim, né? Que dá, né? Então, acho que cabe a isso, né? A pessoa que eventualmente está dentro de uma empresa... e hoje, pelo menos dentro da Stone, eu sinto isso, né? Continua empreendendo mesmo dentro de uma companhia do tamanho que é a Stone, né? Por quê? Ela tem essa mentalidade. Onde não tem, tudo bem, tá tudo legal, tem o seu papel. Então, acho que é um ponto que ajuda a identificar ali o seu propósito dentro daquelas empresas onde as pessoas estão, etc. Exato. Muito legal isso que ele falou, né? Quando você entra na empresa, começa a ver os problemas. A gente percebe isso quando a gente tem alguma prestação de serviço em algum lugar. A gente vai num restaurante. Sim. A gente começa a perceber... Como cliente, é insuportável poderia isso melhorar esse processo, podia fazer daquele jeito. Outro dia eu ainda fiz uma coisa. Eu fui numa hamburgueria, aconteceu uma situação ali que eu enxerguei como resolver aquilo. Você via que eram os funcionários que... Fui na hamburgueria e não tinha batata frita. Só pra você ver a gravidade do negócio. E aí... Detalhe, aqui na região que tem 1 milhão de mercados próximos, pois né? Exato. Tem quem se espelhar minimamente, né? E aí, a gente, eu como mentora de negócios e tal, sabe quando você vê um problema e fala, caramba, se o dono tivesse mais ativo ali, porque eram os funcionários, o dono não estava ali. E aí eu escrevi uma avaliação no Google explicando como ele poderia resolver aquele problema. Né? Então, a gente tem isso naturalmente. Ou talvez seja pelo tempo que eu exerço, né? Eu tô há 23 anos como empreendedora e mentora de negócios, então eu tô acostumada a ver os problemas e ajudar a resolver. E era uma coisa simples, e eu fiquei com uma sensação horrível. Né? Exato. Eu, na hora, pegaria meu celular, um iFood da vida, qualquer coisa assim, já pediria uma batata frita. Não vou deixar de entregar a solução. Assim, da próxima vez que isso acontecer, porque ela começou a se justificar. O fornecedor não entregou, ela estava nervosa, se via que ela estava estressada, porque ela teve que entrar dentro do aplicativo de entrega do iFood e tirar a opção de batata frita, de todas as opções de combo. E aí, eu coloquei lá, da próxima vez que isso acontecer, dá um pulo até o Atacadão, compra um pacote de batata frita congelada. Justíssimo, tão simples, mas né? entrega. Então, isso que você falou, essa visão de você enxergar problema e vem a vontade de resolver o problema. Exato. Tá no sangue e não vai sair. Então, a gente vai ter que conviver com esses problemas até o final, né? Continua você também. Você lidera hoje um dos maiores programas de parcerias do país, a Stone, que é uma empresa de meios de pagamento. Como é que foi aprender a lidar com as equipes, a pressão e as metas sem se perder dos valores do reino? Boa, Thaís. Acho que esse é um ponto, e aí é uma visão minha, né? Eu acredito que a cultura que tem dentro da Stone é muito forte. Onde eu vou, eu falo, é quase que uma empresa com valores cristãos, né? Não somente valores, né, que estão escritos e tal. A gente vê as pessoas, os colaboradores, os gestores, a liderança, C-levels e tal, vivendo
esse negócio que é pregado todo santo dia, né? Que é a cultura da companhia, né? Então, no meu caso, eu acho que a forma como a Stone atua, o mercado que ela atua, etc. Acho que isso foi um campo fértil e favorável pra gente não se frustrar, né? Que às vezes você trabalha num negócio, ou você tem... ou você tá dentro de uma empresa, ou você tem um negócio que está num segmento onde as negociações são um pouco mais complexas, né? Não são tão éticas nem nada, né? E é difícil você sair daquilo. Aí você começa a entrar num conflito muito grande, né? Olhando a companhia, assim, dou graças a Deus pela parceria que eu tive junto com a Stone, né? Quando eles fizeram o investimento, porque deu match. Falei assim, caramba, que legal. Esse lugar é um... Como é que começou o seu processo com a Stone ali? O meu processo com a Stone, na verdade, quando depois de eu ter quebrado 2 negócios, né? E tentei uma outra junto com um sócio, o meu Evandro Marucci, lá de Rio Preto, rapaz inteligentíssimo, né? Também, que acho que me ajudou muito nessa jornada. Aí entra naquele ponto que nós comentamos, Deus, qual que é a próxima ideia, né? Aí juntei com algumas outras pessoas lá de São José do Rio Preto que sonharam juntos e tal, algumas caminharam juntos, outros não quiseram. Mas como era meios de pagamento, eu sabia que eu não poderia processar aquelas informações, porque são dados sensíveis, né? O cartão. Sim. Então era um aplicativo para que as pessoas conseguissem fazer a doação para sua igreja, sua agência missionária, quase que um iFood da doação, né? Então, como eu tinha que guardar o cartão, eu sabia que eu não conseguia fazer sozinho, diferentemente de um software padrão, né? E aí eu fui pesquisar quais empresas tinham no mercado de meios de pagamento, né? A gente via Cielo, etc e tal, mas nunca me aprofundei, né? E aí, conhecendo um pouco mais da história de cada uma dessas, aí quando eu encontrei os fundadores da Stone, que não tinha muito conteúdo, isso 2015 para 2016, né? Não tinha muita informação, não tinha site, não tinha nada, mas tinha entrevistas, tinha eles, era o André Street, né? O Thiago Piau, principalmente, falando com jovens, incentivando o jovem a empreender e tal. E, cara, não é possível que existe... Essa, né? Não é possível que existe uma companhia que tem essa cabeça, né? Dos fundadores. Falei, caramba, eu vou tentar chegar perto dessa empresa, né? Pô, aí quebrado, do interior de do interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto. Quem vai me conectar com os fundadores, né? Falei assim, Deus, se agora tem um negócio com propósito, faça os milagres, meu pai, né? Então eu vou pra cima, né? Peguei uma carona com o meu tio Edilson, né? Ele foi pra feira, que é Feicom, e eu fui lá no prédio da Stone, bater na porta, achando que era igual no interior, né? Que você entra no prédio, bate na porta, etc e tal. Lá não, eu fui barrado na entrada, né? Opa, peraí, calma aí, rapaz. Onde você vai? Falou, queria falar com o André e tal, me dá 15 minutos. Não, aqui não, tem que ligar pra eles, não tinha telefone, achei um telefone lá embaixo. Aí eu liguei, e quem atendeu foi a Adriane Pereira, né? Que era secretária executiva, tá até hoje dentro da Stone, onde eu encontro ela, puxa, dou um abraço nela, porque ela faz parte da história. Falou assim, eu vim de São José do Rio Preto, eu tenho uma ideia aqui, eu queria falar com o André Street, ou o Thiago Piau, etc e tal, me dá uma oportunidade. Eu falei, cara, quem foi que te indicou? Falou, ninguém, não desliga, me dá essa oportunidade de falar 15 minutinhos e tal. Ela falou, calma aí, rapaz, não é muito bem assim não, mas... Segura aí, segura um minuto. Onde você tá? Falei, tô aqui embaixo. Falei, eita, né? Pô, segura aí. Eu atendi o doido. Exatamente. Gente, tão doido, tem um doido lá embaixo. Eu falei assim, eu não vou, não. Ela falou, segura um minutinho aí que eu já te retorno. Aí sentei lá na calçada, fiquei esperando, ela me retornou. Ela falou, falei aqui com o Thiago. Ela falou assim, falei aqui com o Thiago Piau e ele gostou da atitude. Acho que são pessoas assim que a gente tem aqui dentro da Stone, que a gente tá começando a construir e tal. Falou assim, aí vocês vão ter uma reunião, me passa seu contato, seus e-mails, a gente vai marcar. E aí, alguns meses depois, começou um relacionamento mais próximo, uma mentoria, proximidade, a gente construiu a história em conjunto lá com a Stone, né? Então, o início foi assim, né? Tem muita coisa aí no meio, mas resumidamente foi... A gente fala que depois a gente marca outros podcasts para aprofundar essas histórias. Hoje é mais biográfico. Hoje é biográfico. História, né? Hoje é mais sobre você e tal. Depois a gente aprofunda, principalmente quando é relação assim, à gestão de negócios, criar negócios, o empreender, crescer. A gente aprofunda mais. Legal. Danilo, falando sobre concorrência, mercado, você trabalha nos setores mais disputados. Segundo a Febraban, acho que em 2025 fala que o Brasil tem 60 adquirentes e pelo menos 380 subadquirentes. Né? A gente tem, e no Brasil, assim, acho que falando de participação de mercado, depois me corrija se eu estiver errado, mas a Cielo, acho que é a primeira com 30%, depois vem a Rede do Itaú 24%, GetNet do Santander, e as demais, Stone, entre outras, né? E a gente vê a concorrência no mercado financeiro, principalmente, um negócio muito acirrado, né? Como é que qual que é o limite ético entre competir, na sua visão, né? E não se corromper,
Onde que entra a fé no meio desse campo de batalha empresarial? Porque eu já vi, por exemplo, num comércio, tá lá um cara da GetNet, da Cielo, né? Os três falando com o mesmo... Entra um, sai outro, né? Como é que trabalha essa questão? Qual que é o limite ético para competir sem corromper os seus valores? Eu acredito, aí pelo menos eu toco uma parte lá do programa de parcerias, então a gente tem um formato em como fazer uma parceria que seja duradoura, né? Junto com principalmente os softwares, né? Que é a área da qual eu cuido. Mas olhando como Stone, falando da força comercial até nesse exemplo, é você ser genuíno com o cliente e no final do dia nós temos um interesse também genuíno em servir esse cliente da melhor forma que ele precisa. Porque no final do dia, é até legal talvez para quem é cliente Stone ou se você for um estabelecimento, pega a maquininha e olha atrás dela, que lá vai estar escrito, né? Feita por empreendedores como você. Quando chega a maquininha e tal. Então a Stone nasceu com empreendedores, né? Através de empreendedores que tiveram seus negócios, tiveram êxito, né? Sofreram as duras penas aí da trajetória do empreendedorismo. Então, o primeiro ponto que isso faz parte do nosso dia a dia é teu interesse genuíno em ajudar aquele estabelecimento comercial. Para isso, nós não negociamos o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer. Então, acho que até uns 5, 6 anos atrás, a gente até divulgava bastante. Aqui não tem letrinha minúscula, né? Não tem aquele contrato gigantesco que tem um asterisco que você Porque pode... as reclamações de meio de pagamento é absurdo, Exatamente, né? exatamente. E, inclusive, esse é um mecanismo que pode separar as empresas sérias das não sérias, né? Então, embora um mercado muito competitivo, tem muita empresa que é séria e está tentando fazer um trabalho legal, porém você tem várias outras, assim como qualquer outro segmento, né? Que eles estão muito mais interessados, obviamente, em gerar receita a todo custo, inclusive passando por cima da necessidade que o cliente tem, né? Então, o nosso formato de trabalhar com o cliente é ser transparente com ele. Ó, esse tipo de serviço eu consigo te entregar, ele vai ser nesse formato, esses são os prazos e o preço é esse, né? Aí, óbvio, tem aquela negociação, etc. Mas eu acho que para você não ultrapassar a ética é você jogar da forma transparente com o cliente. Porque o problema pelo menos a fronteira que você tem com a ética, na minha percepção, é quando você começa a prometer aquilo que você não é capaz de entregar. Então, na hora que você prometeu pro cliente, ele comprou, ele tem uma expectativa, né? E se você prometer algo que você não vai conseguir entregar, vai ser a primeira coisa que ele vai vir te cobrar, e aí você começa a ter um conflito com a sua ética. Pera aí, o que eu prometi era verdadeiro? Era real? Era factível? Era possível eu conseguir entregar aquilo? Se não, aí eu acho que você ultrapassou essa fronteira. Então, a gente busca ter cuidado na hora de fazer os negócios, prometendo aquilo que nós conseguimos entregar, de forma transparente, simples. Eu acho que é isso que demonstra um pouco aí do crescimento da companhia ao longo desses 13 anos, né? Uma história jovem e aonde chegou, acho que foi muito trabalhando na verdade. Não significa, eu costumo dizer que a gente não erra. Lógico que a gente erra. Claro. A gente erra, né? Porém, é igual ao pecado, né? Eu costumo falar, pessoal, tem que ser igual ao pecado. Tem que ser um acidente. Sim. Não tem que ser intencional, que aí começa a entrar na questão ética, né? Essa palavra é importante, a intenção, a intencionalidade, né? A gente lida no mercado financeiro, eu como consultor de investimento, vejo muito isso. Recentemente, teve um problema muito sério com títulos de Braskem, com títulos de empresas que não pagaram, né? Tiveram que recalcular, recomprar suas dívidas. E eu tenho alguns clientes oriundos de corretoras, de escritórios, que transferiram a custódia para que eu fizesse a gestão deles, e aí eu tenho que justificar, né, o injustificado. Olha, você aplicou tanto e está com prejuízo, né, não vai pagar. E esse ambiente de muita pressão, de muitas vezes de falta de ética, ele é muito complicado. Aqui a gente procura trabalhar com muita transparência. Boa. Claro, vou errar? Não tenha dúvida disso, né? Até porque eu não controlo o mercado. A gente vai trabalhando, investir é como você dirigir no meio de um nevoeiro. Você tem uma visão, tem uma ideia, tem um propósito. A gente liga o Waze e sabe que aquela rua é reta. Só que eu não sei se vai passar algum cervo na frente, se vai ter um buraco. O Waze não fala esses detalhes, né? Justo. A gente vai navegando, né, como se fosse nesse mar aí, com bastante nevoeiro, mas firmes com valores e propósitos, né? Que é isso que nos norteia. E tem uma questão legal que se encaixa com isso. Quando a gente fala de profissionais, empreendedores, cristãos, nós temos uma responsabilidade, né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores, né? Por Cristo, né?
Qual o papel do embaixador? Representar bem, com exemplo, etc., o seu país, né? Se somos embaixadores de Cristo, eu tenho que fazer da melhor forma para que eu não manche o meu país, para que eu não manche o nome de Cristo, né? Então, isso também tem que permear a nossa mente o tempo inteiro, né? Temos uma responsabilidade, temos um testemunho a ser dado, não somente para os que são de dentro, mas para os que são de fora também, Principalmente. né? E quando a gente olha para dentro de uma empresa, para aqueles que são também da sua área, da sua companhia e para o cliente. Sim. Olha as oportunidades que vão surgindo quando você opera com verdade e o cliente ele vai perceber isso, né? Sim. Poxa, olha só que estratégia maravilhosa da gente conseguir lançar a verdade. Ó, eu atuo desse jeito porque Cristo transformou, Não, obviamente. Até na parte de investimento, a gente tomou decisão que é bem árdua de contra a maré aqui na nossa empresa, né? Porque o mercado hoje fala pro cliente, olha, eu não cobro nada, né? Mas aí tem um mercado cheio de comissão atrás, que tem um conflito de interesse absurdo. Aqui na Alon, a gente tomou a decisão de trabalhar com o modelo americano e europeu, que é, vou te cobrar uma taxa de administração, o serviço que vai ser prestado é esse, é uma carteira administrada, a gente vai trabalhar princípios propostos para os seus investimentos e eu vou cobrar para você mensalmente um X valor e vai chegar um boleto para você pagar. Não está satisfeito, a gente finaliza o contrato, você volta para onde você quiser. Vida que segue. E é interessante porque uma coisa que você falou, Danilo, que para nós aqui faz muita diferença também, é que a gente não viver o cristianismo só de domingo. Mas a nossa fé, ela tá de segunda a segunda. Sim. Esse aqui é o grande ponto. Você vê, por exemplo, todos os personagens bíblicos viveram também em ambientes competitivos, em ambientes onde a fé deles foram testadas muitas vezes. E o que diferenciou eles estarem hoje na galeria dos heróis da fé? Eles falharam? Sim. Todos cometeram falhas, pecados, tudo mais. Mas eles tiveram o quê? Fé, tiveram convicção e tiveram princípios, tiveram valores. Isso que foi que diferenciou e norteou a vida deles e hoje estão na galeria dos heróis da fé. Exato. E eu acho que tem um ponto que aí é uma visão com base em alguns estudos que eu fiz durante os últimos 5 anos aí, estudando teologia, etc. Mas que era uma inquietude que eu tinha lá quando eu empreendia no meu braço, né? Que eu tinha um conflito muito grande, que era, poxa, eu queria empreender, continuar empreendendo, mas também quase que ser um missionário, né? Servir no reino. Né? Poxa, ou eu vou empreender ou eu vou ser missionário, vou ser pastor, o que eu vou fazer da vida? Falei né? que não é só coisa minha isso, a galera tem. Eu passei 20 anos nessa loucura também. Pois é, esse é um ponto central no meu ponto. Eu dou graças a Deus pela vida desse meu tio que orava pela nossa família, né? Aí, quase 20 anos depois, ele dava aula pro Paulo Maitá, da Bluefields, e aí eu comentei com ele, tio, tô pensando, tô fazendo assim, mas tem um conflito eterno. Tem um aluno meu lá que ele tá unindo esse negócio de trabalho e fé. Fala com ele que eu acho que pode ser legal. Que aí eu acho que abriu minha mente. Falei, poxa, é possível. É possível continuar empreendendo, né? E servindo a Deus, ajudando a expandir o reino, servindo as pessoas, abençoando pessoas no dia a dia, né? E aí eu acho que um dos pontos que, pelo menos, se você teve, talvez Thaís também tenha tido, não sei, mas eu tive e vários outros, é porque a gente vem de uma cultura de cristianismo que ela nasceu num ambiente lá, né? Eram os clérigos e os leigos aqui, exato. Só tinha essa galera. Mas a raiz, nesse ponto, que vale muito a pena destacar, o cristianismo nasceu num ambiente de cultura helênica, né? Onde você tinha lá, né, Aristóteles, Sócrates, né? E principalmente Platão fazendo a divisão do sagrado e do profano. Aí foi, poxa, o que é espiritual, o que é carnal, o que é santo, o que não é. O cristianismo nasceu nesse berço, né? Tanto é que a gente vê depois até a história seguindo exatamente o que você comentou. Não, isso daqui, se você quer chegar a Deus, vá na igreja, confesse, etc e tal, e você vai ter... Abandone tudo. Exatamente. Aí na segunda você volta a trabalhar. Aí se você pecar lá durante a semana, aí no domingo você volta, que isso ficou no nosso dia a dia. Ficou no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, né? Exatamente. E até hoje, repito, percepção apenas, né? Até hoje, às vezes, isso daí é alimentado. Quer servir a Deus? Você tem um chamado. Você vai pra África. Ou você vai ser pastor, né? Ou então você vai ser líder de um pequeno grupo. Ou então vem aqui no sábado jovem que a gente vai lá naquela cidade fazer o evangelismo. Aí, isso é uma bênção. E tem que continuar tendo. Mas não para por aí. E o restante da semana como é preenchido? De segunda a segunda. Quais são as bases que te guiam quando você tá fazendo uma negociação? Peraí, eu estou em missão. Sim.
Eu tô falando com o cliente, eu tô falando com a pessoa do meu time, o meu líder, o meu liderado. Eu continuo em missão o tempo inteiro. Poxa, então a gente tem que viver numa santidade que qualquer palavra que a gente diga, eu tenho que falar de Jesus naquela hora. Não tem que ser extra pra você não ser aquela pessoa chata, né? Que só fica batendo nesse ponto. Mas você tem que lembrar que você é um embaixador. Meu testemunho fala mais testemunho alto fala do mais, que as atitudes, exatamente. né? Que também o outro lado, eu vou falar porque eu sou crente, né? Uhum. A gente tem um monte de crente que acha que você vai empurrar a coisa goela abaixo das pessoas. Não é assim, você vai piorar o cenário, né? Então, acho que essa dicotomia é o que acaba impactando e dando essa divisão das pessoas. Peraí, eu vou servir a Deus no ministério ou eu consigo fazer no dia a dia? Mateus 28:19. Eu comecei a explodir minha mente nesse sentido, estudando e lendo sozinho. Eu acho que eu comecei essa jornada com Deus e o Mundo dos Negócios, que é um livro incrível. E aí depois eu li Os Chamados para Criar, do Jordan Raynor, se eu não me engano, o autor. Isso explodiu na minha cabeça de uma maneira, eu falei, cara, peraí, velho. E aí hoje eu dou aula pro seminário Betânia, e aí eu falo pro seminarista, você quer servir a Deus? Seja empreendedor, sabe? Não existe forma melhor de você compartilhar o evangelho através de uma excelente prestação de serviço. Exato. Sabe? Eu nunca pensei, nunca tive essa imagem, né? Eu sou nova. Como é que chama? O quê? Nova convertida? Nova convertida. Tem um nome, tinha um nome. Que você Neófita? Neófita. Neófita na fé. Eu me batizei faz 2 anos, mas eu cresci na igreja católica e tal, mas Sempre eu não foi tinha... cristã, só que Sempre uma fui relação cristã, religiosa. Mas eu sempre, a gente conversava muito com o Rafa sobre isso, porque com o marido. Conversava muito com o marido sobre isso, sobre como ser missionário, mas sem ir pra África. Uhum. E eu falava, pra mim, eu acho que é o dia a dia, o que a gente faz pelas pessoas no trabalho, em casa. Isso é ser missionário e juntar não uma coisa. menosprezando a missão transcultural. Não. Exato. Até que eu conheci o Hands, Sim. né? Legal. E fiquei apaixonada. Explicando para os nossos ouvintes, Hands é um trabalho social, uma missões urbanas que a nossa igreja promove, que a gente vai numa comunidade levando dentistas, médicos, advogados, profissionais de várias áreas para poder servir através das profissões, né, e apoiar a comunidade como um todo, sem o compromisso daquelas pessoas frequentarem a igreja. Não, a gente vai servir porque a gente serve e Jesus manda a gente servir porque a gente ama. E aí fez sentido para mim. Aí Perfeito. eu até falei isso pro marido, marido, isso faz sentido para mim. Eu fui para fazer currículo. Como eu sou da gestão de negócios, eu fui para ajudar a fazer currículo. Colocaram eu no evangelismo, que eu achei sensacional também. Mas eu vi que eu percebi que a gente coloca isso no dia a dia e fez sentido para mim. Mas fez mais sentido para mim, né? Vocês cresceram de uma outra forma, com uma outra visão e descobri isso mais tarde, né? E, inclusive, ontem eu vi uma palestra, uma psicóloga dando uma palestra para alunos da faculdade, e ela falava assim, eu sou filha de tal pessoa, sou casada com tal pessoa e sou amiga do JC. E aí ela falava algumas coisas, contava algumas situações do dia a dia dela com pacientes e tal. E ela falava assim, naquele momento eu conversei com o JC e falei, vai. E eu achei, olha aí, ela tá evangelizando. Sim. De uma forma bem sutil, porque eu percebi uma preocupação de pessoas, talvez não tenham pessoas cristãs, ou, né, pra não criar alguma coisa assim de colocar a religião ali. Mas ela falou com uma convicção, olha, eu passei por uma situação assim, e aí eu conversei com o JC, de manhã cedo eu tenho um tempinho com o JC. Eu achei aquilo sensacional, porque ainda que ela colocou no slide o desenho de Jesus, um desenho de Jesus, não uma foto, um desenho assim, até de certa forma infantilizado. E eu falei assim, olha aí, ela tá evangelizando, porque ela tá mostrando para as pessoas, quando o negócio estiver apertado, bate um papo com o JC. Exato. Eu achei sensacional levar isso para as pessoas no trabalho dela. E esse ponto é muito legal, Thaís, porque o cristão, ele pode viver o cristianismo no dia a dia como a gente conversou, né? E o Rafael comentou um negócio muito legal, né? Não menosprezando missões transculturais, etc., que é outro ponto. Tem muitos que acham que também chamado agora é só você ser empreendedor cristão, ban, kingdom business, etc., que isso é o verdadeiro... Não, às vezes não. Tem tudo, né? Tem tudo. Se Deus tá te chamando para ser um pastor, um missionário, uma missionária, irmão, não vai empreender. Vai se preparar. Até porque o pastoreio é um grande empreendimento, né? Aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Né? Então é maravilhoso. Aí, eventualmente, também tem outros que foram chamados, né? Para ser empresários e viverem, né, essa vida intencional, né? Como a gente tá falando da intencionalidade, né?
no dia a dia, né, da vida cristã, e eventualmente Deus agora tá te chamando para ser um pastor. Uhum. Tá te chamando para ser um missionário, uma missionária. Irmão, para de empreender, para de trabalhar, se prepara e vai pro ministério. Tem muitas pessoas que precisam ser despertadas com essa sua visão, né? Então, tem uma linha pra... Senão falou, time, quase que o time A e time B. Não, irmãos, isso é reino, né? Deus tem chamado, né? Na sua Tem um livro que eu adoro, cara. Inclusive, também é um livro que eu recomendo quando eu dou aula, que é A Economia do Reino, do Matheus Ortega. Ele é um livro incrível, que ele fala sobre os 4 perfis de cristãos e como eles se complementam dentro de um reino. Então, você tem ali o doador, você tem ali o transformador, você tem o moderado e tem o abnegado. Essas 4 personalidades, vamos dizer assim, na igreja, elas se complementam. Exato. Então, todo lugar precisa ter um empresário, um empreendedor, né, ou aquele C-level, enfim, executivo, que tem condições financeiras de manter o corpo. Tem o moderado, que vai organizar toda a parte de finanças. Tem o abnegado, que vai promover a justiça social, que vai lutar por isso, né? E também você tem ali o abnegado. Eu falei transformador, o outro, né? É transformador, o abnegado, E o abnegado, que é quem vai realmente servir, né? Servir as pessoas. E ele coloca isso no livro, é brilhante. Você que não adquiriu esse livro ainda, não vou botar o link aqui embaixo do negócio, né? Mas eu recomendo que você compre e leia, porque é maravilhoso esse livro. E nesse mundo das fintechs, tiro, porrada e bomba, né? Eles são movidos a capital de risco e tal. Você já viu líderes que perderam o propósito tentando ganhar valuation? Olha, puxando a memória, assim, não. Não, sinceramente, não peguei nenhum exemplo. Nesse mundo, assim, você não tem nenhuma história. A gente sempre faz uma pergunta, assim, mais polêmica pra trazer... Talvez né? até um ponto que pode ter, eu acho que talvez seja muito mais na má gestão do recurso, porque no final do dia você tá lidando com muito dinheiro dos outros, etc. E aí eu não sei dizer se foi apenas má gestão ou má fé, né? Acredito eu que seja má gestão pelo formato, mas tem várias histórias. Se jogar no Google, o Rafael comentou, né? Quantas adquirentes tem no mercado e quantas subadquirentes, né? Parece que você tropica, nasce uma subadquirente, né? E alguma com valores até estranhos, porque eu fui provocado por uma. Depois que você abre um family office, todo mundo começa a te procurar, né? Assim, Rafa, tem um negócio aqui muito legal, quero te apresentar. Eu falei, legal, vamos ouvir, né? Eu falei assim, não, seguinte, eu tenho uma subadquirente que se o cliente passar o cartão comigo, ele não precisa declarar. Eu falei, amigo, nós somos uma empresa de valores cristãos, né? Acho que não são valores diferentes. Mas eles né? falam isso de uma forma assim, olha que super vantagem, fazendo exato. coisa errada. Eu falei assim, agradeço, né, a sua intenção de me apresentar, mas infelizmente não dá fit cultural com o meu negócio. Exatamente. Né? Então tem que ficar muito atento, porque da mesma forma como a gente já comentou, né, um pouquinho disso, mas como você tem muitas empresas sérias, você tem aqueles que estão nascendo para poder fraudar, etc. Então tem que ficar atento, né? Nada como uma boa pesquisa no Google para você pesquisar o nome lá de uma subadquirente, de uma adquirente, para saber se ela tá trabalhando da forma correta ou não. Mas tem vários casos, sim. Aí eu vou colocar mais na caixinha da má gestão, né? Que acabaram não gerindo bem esse dinheiro e levando prejuízo para os comerciantes, para os clientes, etc. Né? Então é bem sensível porque lida com muito dinheiro, como comentamos aqui, né? Como comentamos aqui, né? Estônia, ela tem se destacado não só pela tecnologia, mas também pelos projetos de impacto social, que foi uma das coisas que chamou a atenção no dia que você deu a palestra lá na Bluefields. É o Instituto Stone, né? Isso. Uhum. E é um programa que apoia empreendedores carentes com capacitação e crédito. Como é, na prática, liderar uma empresa que busca conciliar lucro e transformação social? Eu vejo isso que a gente poderia ficar quietinhos, né? E continuar o trabalho que tem que ser feito, né? Mas acho que com a visão da liderança da companhia, né? Isso na figura do Zinner, que é CEO da companhia, e da Carol, que vem puxando esse assunto do Instituto Stone, né? Tem um objetivo que não é somente a gente atender e ajudar aquele comerciante que talvez ele já passou por uma jornada mais crítica, né? De levantar capital, ou começar o seu negócio, comprar os primeiros computadores, primeiro estoque, etc. Tem um grupo que hoje não é muito bem assistido, né? Que são aqueles empreendedores que estão nas comunidades, né? Aquele cabeleireiro,
aquela costureira, etc. Que o empreendedorismo, para ele, é uma ferramenta de ascensão social também. Né? Dele sair de um... Começar pelo sustento, né? Começar pelo... Começa Exatamente. pela empreender por necessidade, que a gente chama. Né? Exatamente. E quem está assistindo a essas pessoas? Quem está servindo essas pessoas, né? Então, acho que a Stone teve esse objetivo de ajudar ele sem querer nada em troca. Mas daí qual que é a pegadinha? Não tem pegadinha. Então, nós pegamos um valor, né? E deixamos separado, quase em formato de doação, para que tudo seja viabilizado, né, através do Instituto e parceiros que tem lá dentro, para a gente levar principalmente educação financeira, né, e de gestão de negócios para esses empreendedores que estão começando. Peraí, como eu precifico? Como eu me posiciono na internet? É melhor eu vender à vista ou a prazo? Né? Parcelo e em quantas vezes, Porque né? pra gente estar no mercado há muitos anos, isso talvez seja até fácil, é simples. Mas para quem não tá e não teve, né, os acessos que nós tivemos ao longo da vida, é muito complicado você saber precificar, você saber, né, negociar, em que condição comprar, vender. Total. Rodando muito, né? E falando com vários clientes de diversos tamanhos, a gente vê até que clientes que vocês, como consultoria, talvez devem dar uma aula aqui, né, nesse assunto, mas vocês pegam, talvez, clientes que são pequenos, médios, até grandes, que não fazem a gestão dos seus negócios. Sim. Estão sobrevivendo assim. Eles E não é estão só pelo vendendo. tamanho, não é só pelo tamanho. Tem gente que é grande, que tem anos e não tem boa Não gestão. faz uma boa gestão. Eles estão vendendo, acertaram no produto, no serviço, etc. Tá entrando dinheiro, tá pagando conta, tá crecendo. Mas a gestão, de A gente fato... fala assim, amor, deu sorte, né? Fala, cara, Tem deu gente que sorte, a gente fala que é velho. sorte. Pois é, entendeu? Então, quando a gente vai para um público que não tem ferramenta, não tem acesso, pode consumir em YouTube, pode. Né? Mas você não tem um processo, né, para construir a musculatura não tem correta. a organização Exatamente, daquilo. tá solto, O YouTube né? tá solto, é. Aí você tem cursos, aí a pessoa às vezes não tem condições, etc. Uhum. Então, o que o Instituto Stone buscou fazer? Uma iniciativa que se chama Impulso Stone, que é justamente para impulsionar esses empreendedores, principalmente nanoempreendedores, né? Que estão começando, né? Que não tem muito capital, não tem ajuda, não tem conhecimento. Então, o principal ponto foi construída uma plataforma de educação de forma gratuita. Então, lá tem cursos, tem trilhas de conhecimento, etc. Com grandes nomes do mercado, mentores, etc. Lideranças da Stone que já empreenderam, né? Então, todo conteúdo gratuito. E olha só que problema legal que nós temos lá. Nós temos mais de 400 voluntários disponíveis para dar mentoria para esses empreendedores, né? Olha que legal. Estamos lá esperando os empreendedores, né? Então, para quem está Como que querendo... o pessoal acessa isso, Danilo? Só digitar lá www.impulsostone.com.br e você se cadastra e você já tem acesso à plataforma, né? Então você vai consumir os conteúdos, pode agendar a mentoria, etc. E obviamente nós separamos um valor, né? Para que, poxa, eu estou empreendendo, vou dar um exemplo, sou cabeleireiro. Eu queria comprar um equipamento melhor, ou eu quero subir uma parede, eu não tenho capital. Mas ele não vai ter crédito, etc e tal. Então, via o CIP, né, que você tem um limite ali até quando pode ser cobrado e tal. A gente não tem lucro em cima. Ele pode, inclusive, ter um capital inicial ali para conseguir pegar um valor e comprar o maquinário dele, comprar as ferramentas, construir a parede que ele quer construir. Legal. Então, esse também é um ponto. Então vocês estão querendo vender... Não tem cunho comercial algum. É justamente ajudar esses empreendedores a começarem a entrarem Fala no de eixo. novo como é que o pessoal acha isso aí? É impulsostone.com. impulsostone.com.br. Ai, que Né? legal. Então pode acessar lá e... Você que tá começando o seu negócio, acho que até o conteúdo eu acho muito importante, né? Eu, há uns anos atrás, eu gravei um curso chamado Do Zero ao Milhão. Né? Porque a grande dúvida e questionamento, sempre que eu dou palestra em empresas, igrejas e tal, Rafa, como é que faz pra ser um milionário? Como é que faz pra não sei o quê? E tem muita coisa na internet que é uma coisa muito, muito ruim, vazia, de ganância, tudo mais, né? Então, eu investi horas da vida, eu e a esposa, né, amor? Horas ali gravando esse juntos. conteúdo. E aí eu senti no coração, falei, cara, vamos deixar esse negócio gratuito. Eu vendia o curso, né? Uhum. Falei, Deus tem nos abençoado, nos prosperado, não preciso dessa renda para isso especificamente. Então, você também quer aprender a investir, quer organizar suas finanças, tem curso de dívida e tudo mais, entra no nosso canal, no meu canal do YouTube, Rafael Mantuan, Vida Abundante. E aí você vai ter lá toda a série, todo completo, assim, organizado. Eu não nos deixei solto, Danilo. Eu organizei, tive o cuidado de organizar por série, tem as trilhas. Né? Tem as playlists do conhecimento ali para você poder se organizar sua vida financeira e prosperar.
Muito Isso é bom. muito legal. Isso é ter um negócio com propósito. Exato. É você Exatamente. olhar uma parcela de clientes que não acessariam tão facilmente e você educar ele, né? Isso é ter propósito, transformar a vida dessas pessoas. E no final do dia, são essas pessoas que vão, inclusive, ajudar outras pessoas. Uhum. Que eles vão gerar emprego, vão gerar renda. Aí a cadeia começa Sim. a movimentar, Eles né? precisam Então, desse passo que vocês estão Exatamente, ajudando a dar. Esse exatamente. primeiro passo, esse voto de confiança. Exato. Muitas vezes são muito solitários esses empreendedores, Eles né? precisam de um pequeno impulso. Sim. Um pequeno impulso, exatamente. Todo mundo é fruto de alguém que apoiou, que alguém que começou. Né? Se você olhar, não, eu fiz sozinho. Não, ninguém faz nada sozinho. Não. Cara. Exatamente. Toda história de qualquer empreendedor ou qualquer intraempreendedor, né? Pessoas que trabalham em qualquer lugar, alguém foi lá, entregou o seu currículo, alguém foi te indicar, algum gestor que te apoiou e fez com que você crescesse, né? Exato. Exatamente. É. Agora vamos falar um pouquinho de você, da família, né? Você e a Evelyn têm uma história linda de fé. Como é que você equilibra o ritmo acelerado dos negócios com o papel de pai e de marido, né? Pai do Theo e do Felipe. Legal. Tem uma questão de princípio, né? Então a gente não pode inverter a ordem, né? Significa que a gente também não pode negligenciar aquilo que nós somos contratados para, né? Então a gente tem uma responsabilidade, existem demandas, né? Existem agendas, etc. Mas eu não posso negligenciar minha família, né? Então acho que em toda a trajetória, desde o início, quando a gente estava empreendendo, né? E eu comecei a empreender já casado com a Evelyn, a gente teve quase que uma sociedade, né? Entre homem e mulher, ali, o casal, para que tudo fosse muito bem alinhado. Porque a gente tinha que alinhar as expectativas. Tempos, talvez vou ter que viajar, vou ficar tanto tempo fora, etc e tal. Estamos juntos. Isso aqui me incomoda. Dá pra ajustar? Dá pra ajustar. Isso aqui não, tranquilo, vamos em frente, vamos. Que aí isso evita ter conflitos desnecessários e vai desgastando o casamento, né? E assim foi desde o início de empreender, né? Essa semana mesmo foi uma semana super corrido, né? Mas tudo alinhado, falei com a Evelyn, reuni os filhos, sentamos, discutimos, eles começam a entender o trabalho, né? E quando volta, aí eu desligo tudo, né? Então busco sempre estar presente, todo jantar, cara, quero chegar em casa, eu quero sentar com eles na mesa, nada de celular, tira tudo, né? E aí onde a gente troca ideia, conversa. 100% presente, né? 100% presente. Não é quantidade, é a qualidade. Exatamente. Você tem ali As pessoas- 1 hora sentado na mesa que for, mas é 100% presente. Perfeito, perfeito. O pessoal confunde muito isso, né? Porque nós temos que aprender a remir o tempo. O nosso tempo é um recurso mais escasso que nós temos. Mas se nós temos aqui meia hora, 40 minutos, que sejam intensos, que sejam dedicados, que sejam intencionais. Rafael e Thaís, o que a gente orou muito a Deus, né, lá atrás, a gente até pensou em não ter filhos, né? A gente falou, por que a gente vai ter filhos, né? É porque a gente quer companhia na velhice? Baita egoísmo, né? Não, vamos ter 1 ou 2, pra eles... Não, vamos ter filhos pra gente construir bons seres humanos que vão ajudar a mudar esse mundo e levar o evangelho pras pessoas que precisam, né? E a gente sabe que a gente tem um tempo curto com eles. Sim. Logo eles começam a crescer, aí faculdade, aí se casam, vão embora. E eu e a Evelyn, a gente conversa muito isso, assim, quase toda semana. Fala assim, poxa, que bênção que são os nossos filhos. Como Deus abençoou, né? Cada família tem uma configuração e tudo bem, né? Mas a gente busca reconhecer os problemas que nós temos, né? Que são vários, né? Mas também as bênçãos que nós temos ali dentro, né? Então, quando a gente lembra, traz à memória esse tempo escasso que nós temos, caramba, por que eu vou levar o trabalho naquele momento de mesa e depois da mesa a gente junta, pega violão, aí o Felipe vem com guitarrinha, outro dia chegou o Theo com a Que da bateria hora. dele. Né? Cara, é o momento que nós temos. Tem o compromisso a ser entregue e eu me comprometi naquele dia que eu ia fechar aquele assunto, maravilha. Depois da leitura bíblica, depois da oração, depois que eles dormiram, abro o notebook, termino o assunto que eu tenho que fazer e vida que segue. Dentro né? do combinado com a esposa também. Dentro do combinado com a esposa. Dentro do combinado com a esposa. Cuidado não sai caro, né? Não sai Não, caro. a gente né? tem coisas É que- que em casa são inegociáveis. E a Daí- gente tem uma divisão assim também. A gente Sim. tem o nosso tempo junto, tem o tempo com filhos, tem tudo. A gente trabalha muito. Eu até, Compartilhado. não é trabalho. Pra mim não tem negócio de trabalho. Eu amo o que eu faço e pra mim é uma coisa só.
Legal. Né? Eu tenho, graças a Deus, eu tive esse privilégio. Mas a gente separa a nossa agenda em blocos de horários, Boa. né? Então, tipo, vai chegar 10 horas, é a hora que a gente para completamente, né, amor? E aí eu tenho das 10 às 11, é hora de nós, como família, eu e a Thaís, ter nossas resenhas e tudo mais, né? Outro combinado em casa que é negociável é sexta-feira a pizza. Né? Legal. Ele sempre conta essa Sexta-feira, a história da é- pizza. Não, eu me assustei uma vez que eu falei que a gente tava com o orçamento um pouco apertado. E eu tomei Na hora uma que você olhada, puxa lá, um olho né? verde, assim, abriu pra mim. Eu falei, Deus amado. Sabe o que você falou de princípios? Eu gosto muito na consultoria trazer para os clientes valores, né, princípios e o que é riqueza. Existem 7 riquezas, pelo menos, que a gente pode elencar, mas eu gosto de trazer, né, quando eu estou introduzindo essa conversa, esse diálogo com o cliente, a riqueza que eu falo que é de trás para frente. O que é de trás para frente? Quando você está no leito de morte. Imagina você Justo. numa situação final de óbito. O que é riqueza para você? Eu, pela profissão e pela idade, já acompanhei diversos amigos, clientes e parentes também no leito de enfermidade e no leito de morte. Nessa situação, o que você começa a observar? A primeira coisa que as pessoas querem? Comunhão com Deus, com o Perfeito. transcendente. Querem paz, querem saber para onde elas vão e como vão, e querem ser acolhidas naquele momento. Segundo item que elas querem é a família. É ter pessoas que realmente a amam do lado dela. Aí não importa título. Nessa hora não importa quem você é, quem Exatamente. você foi, porque o que importa é quem está segurando a tua mão, a tua família. Outro são amigos. Pessoas, entes queridos que estão ao seu lado. E por último, mas não menos importante, condições financeiras que te traga dignidade para este momento de sofrimento, de dor. Então, essas riquezas, né, são fundamentais. E quando a gente traz de trás para frente, Perfeito. como você prioriza, né, isso na tua vida? E você falou muito bem. Família, você colocou na sua família, você tem lá o tempo de qualidade com você, né, com Deus, com a sua esposa e com seus filhos. Exato. Que é esse lugar de muito, muito importante ter isso junto, né? E tem que ser um momento. Assim, tem que ser divertido, tem que ser agradável. Não pode ser. É difícil, lógico que é difícil. Principalmente eu e a Evelyn, nós temos tios, né? Principalmente aqui na região de Santo André, etc. Mas somos somente os 4 aqui em São Paulo, né? E os finais de semana, cara, é 100% nós 4, né? A gente tem que tornar isso agradável. Aí você vai pro parque, você vai nadar, vai fazer... Pô, tem que ser divertido. Sim. Porque eles esperam que a gente também esteja se divertindo junto com eles, né? Então, a gente tem que buscar fazer desse momento agradável pra eles, porque eles vão levar isso pra vida. Você comentou tempo no de início. qualidade, né? Você comentou isso aqui no início, né? Eu falei um pouquinho lá de como era com meu pai. Eu lembro desses pontos. Peraí, eu quero que meus filhos lembrem, né? Quando eles crescerem, quando eles, né, chegarem a uma idade e tal. Poxa, o papai chegava lá do trabalho, a gente sentava, a gente cantava, tocava junto, contava história, brincava e tal. Eu quero que eles levem isso, né? Senão, o que a gente tá fazendo aqui? Que valeu a pena. Pra que a gente tá construindo família? Pra ficar correndo atrás de dinheiro, do trabalho e crescer profissionalmente, etc. E a família indo pro buraco? Tem que ter Não. a chave aqui, a minha ver, é equilíbrio. Equilíbrio, exato. Né? Exatamente. E é possível porque eu vejo, tem muitos empreendedores que falam, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo nem de olhar o grupo do WhatsApp. E aí eu falo, todo mundo tem a mesma quantidade de horas, mas eu vejo que é mais uma questão de organização e de prioridade, de se dividir. Né? Às vezes eu falo pro marido, falei, marido, eu tô sobrecarregada, eu tô fazendo muita coisa e tô sentindo que nada tá sendo feito direito. E aí tem que dar aquela abaixada, respirada e falar assim, tá, o que é prioridade? E se Exato. dividir. Tem que ter o tempo para cada um, inclusive tem o nosso tempo, tem o tempo para o trabalho, eu estudo também, tem vários trabalhos, né? Agora a gente tem podcast, tem o nosso trabalho, e então esse é o equilíbrio, para deixar a gente até mais centrado, Uhum. né? Porque senão causa uma ansiedade, né? O trabalho não acaba. Não acaba. Se você não parar, Sim, por isso que Deus fez tudo perfeito. E ele Sim. deu a ordem. de descanso. Pare e descanse. Sim. Pare. Porque senão você não para. Ele não fala termine e descanse, ele fala Exatamente, pare e exatamente. descanse. É que nem obra, né? Eu falo O pra marido cliente fala. isso. Com obra a gente não termina, a gente abandona. Exato. Não, que é uma mina de dinheiro. O cliente começa a resgatar. Eu falei, amigão, deixa eu falar um conceito que eu tenho levado pra minha vida. Reforma não se termina, se abandona. Então, assim, ó, dá Bom uma ponto. data,
tira isso da frente. Bom ponto. Porque, então, o porcelanato vai ser verde. Amanhã não, agora na moda é o amarelo. Aí vai ficar trocando toda hora. Para, velho. Abandona. No trabalho, Volta que isso daqui 10 anos só. e no trabalho é a mesma coisa. A gente prioriza o que Sim. precisa ser feito, faz, para, descansa e volta Pois Total. é. outro dia. Esposa, tá acabando. Tá acabando. Pois é. Olha, rendeu bastante, né? Bom. Gostoso, né? Danilo, Muita a gente coisa. viu aqui a sua história que mostra que prosperidade é um caminho de fé, intencionalidade Sim. Uhum. e serviço. O que você Amém. diria hoje para empresários que muitas vezes estão desanimados ou cansados, mas que ainda acreditam que Deus tem algo para eles? Primeiro ponto é lembrar do que Deus já faz por nós. Então a gente tem que ser grato que estamos vivos, respirando, Deus nos dá saúde, outros talvez estejam passando por um momento mais difícil em várias áreas, mas Ele continua nos abençoando. Sim. Tantas vezes a gente nem vê, né? Acho que outro ponto, Ele tem um propósito para nós, né? Se nós continuamos, se estamos vivos, a nossa missão não terminou, Uhum. né? Temos algo que é básico, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Básico. Segundo, que é muito claro, o que Deus quer para nossa vida? Enquanto nós vamos indo, façamos discípulos, né? Se ele traz isso pro dia a dia dele, no trabalho, na empresa, etc., acho que você começa a ter um propósito diferente. E mesmo quando vem as dificuldades, você vai passar por elas, vão vir, né? Mas o seu coração não tá linkado em coisas supérfluas. Se você tá empreendendo, trabalhando somente pro dinheiro, na hora que você ficar sem dinheiro, for demitido, o seu negócio parar de vender, isso pode te derrubar, porque o seu coração tá no lugar errado, Uhum. né? Então, acho que quando a gente tem o coração no reino, vem a dificuldade que for, nós vamos passar, vamos, às vezes, dar uma abalada e tal, mas a nossa fé não é abalada, Sim. porque nós sabemos aquele que nos sustenta e com uma destra poderosa, né? Como construir a nossa casa sobre a rocha. Exatamente. E não construir Exatamente. sobre a areia. A gente vê aqui, né, resumindo, que prosperar é multiplicar com propósito. Com certeza. Exatamente. Danilo, muito obrigada por compartilhar a sua história. Com certeza vai ser muito inspirador para muitos empreendedores que você falou aqui sobre o equilíbrio, sobre empreender dentro de empresa, começar, terminar com equilibrar com a família. Tudo isso inspira os empreendedores Deus. que acompanham a gente. Essa Muito hora de obrigada. ousadia, é legal chegar na porta da pessoa e falar, eu quero falar com o cara aí, Foi mano. sensacional. Da hora, eu gosto de gente isso, assim, bater é. na porta. E isso conta ponto, né? Às vezes fala assim, Ah, eu ah, adoro gente louca. Eu curto. Todo mundo é acessível, tem que ir atrás, né? Tem. Tem que dar um jeito, ele vai chegar em Esse dia eu alguém. fui dar uma palestra e eu dou aula também pra Ambima. E aí tinha um rapaz lá de Mogi das Cruzes foi. que tava assistindo, me encontrou, tem meu nome, pesquisou na internet, achou meu Instagram, começou a me seguir Pois é. e falou, Rafa, eu vi que você dá uma palestra. Ele saiu, pegou o trem, veio, cara, eu preciso te conhecer, só apertação pra te agradecer, velho. Falei, Olha cara, só. que ousadia, Demais mano, que isso. legal. Exatamente. Eu achei muito legal, assim, né? E Danilo, como é que o pessoal te encontra? Como é que é? A gente sabe que vai te encontrar na Estônia lá, com a maquininha verde, né? É, exato. Cada vez que eu der a máquina da Estônia, eu falo, ó o Danilo aqui, ó, né? Olha, Mas como é que a principalmente, gente encontra? se vocês forem um estabelecimento que tem uma maquininha rodando integrado com o software, pode ter certeza que você vai estar lembrando do programa de parcerias, né? Vai tá lá, Então, vai tá lá. ouviu maquininha, lembra da gente, né? Pra quem empreende, então pode entrar em contato com a Stone também. Temos um canal completo ali pra poder atender. Mas demais rede social, tem o Instagram, né? Danilos_Leite, LinkedIn também, Danilos Leite, é Danilo Silva Leite, Danilo da Silva Leite, mas, né? Então podem chamar, se conectar e vai ser um prazer trocar outras experiências com quem tá assistindo. Legal. Legal. Pra Muito você obrigada. que nos segue aqui, lembre sempre, né, de curtir, compartilhar, o que mais, esposa? Comentar. E acho que é isso. Gente, que incrível a história do Danilo, inspiradora, uma história de ousadia, de intencionalidade e de equilíbrio e de muita fé. Então, muito obrigado, Danilo, por estar aqui conosco. Obrigado a você Prazer. que nos acompanhou até este momento. Que Deus continue te abençoando e olha, vem comigo aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.